Aí, beleza, tá gravando. Boa noite, Ana. Ó, pessoal, eu vou começar a nossa aula aqui então. Aí eu vou Boa pedir noite. para vocês fecharem o microfone, porque hoje eu fui pedir para vocês um retorno, né? Vocês viram aí que eu mandei mensagem para todo mundo no privado. Se tem alguém que eu não mandei, me fala, mas eu acho que eu mandei para todo mundo. E aí, assim, uma das coisas que me pediram, né, pra gente ficar mais atento como sugestão, era pedir que vocês fechassem o microfone, porque às vezes os outros alunos não conseguem escutar o que eu tô falando, porque dá uma interferência ou outra, mas para ajudar aí um ao outro, todo mundo conseguir escutar direitinho e acompanhar, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês deixarem o microfone desligado, mas é lógico, quando vocês quiserem perguntar qualquer coisa, é só ligar, tá? Isso aí vocês podem me interromper a qualquer momento. Só quando assim, vocês não quiserem falar nada, vocês deixarem desligado para não atrapalhar o pessoal. Aí. Aí, gente, eu vou voltar naquele exercício que eu dei na semana passada, que eu expliquei para vocês o que era juros, né? Boa Vocês noite, Vitória. Ô, Natália. Boa noite. Boa noite a todos. Aí eu cheguei a explicar para vocês o que era o juros simples. Só que a gente fez só um exercício, né? Só um exemplo. Aí quando faz só um, assim, eu não acho que fica tão legal para poder, né, gravar, aprender, fixar bem. Então, além de eu voltar naquele exemplo que a gente fez na semana passada, a gente vai fazer mais 3 exemplos hoje, aqui juntos. Todo mundo fazendo aí. Vou auxiliando vocês, mas aí eu queria que vocês tentassem pra gente fazer junto. Porque o nosso exercício para a semana que vem vai ser só sobre juros simples. Aí, semana que vem, que é a nossa última aula, nós vamos só corrigir esses exercícios, tirar as dúvidas, vai ser uma aula mais tranquila, tá? Não vou ficar passando muita matéria nem nada, porque a gente vai estar na véspera aí do recesso. Então a gente vai só corrigir esses exercícios que vão ficar de para casa aí hoje, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Ó, colocando negócio errado. Deixa eu compartilhar aqui. Aí. Tá dando para todo mundo ver aí a minha tela? Tá dando pra ver, Sim. Natália. Então, beleza. Pessoal, então vamos lá, ó. Eu vou voltar aqui. É até bom para quem perdeu. Eu não sei se a Rosângela estava na última aula, o Juvencio também, eu sei que não estava. Eu vou voltar um pouquinho aqui na fórmula, como que calcula, para a gente relembrar e também para os colegas aí que acabaram perdendo a aula poderem acompanhar também. Então, olha lá, ó. Como calcular o juros simples? Para calcular o juros simples, basta substituir as informações dadas pelo problema na fórmula já deduzida, que é qual? Vou relembrar a fórmula aqui, ó. Quem lembra aí para me ajudar? A fórmula. Ninguém lembra? Juro, Isso. Para fazer o É igual a. sítio, juro, Isso. É igual a. Quem que é esse C aqui? é, capital, capital, Isso. capital, Vezes. Quem que é esse I capital, né? aqui? taxa, Isso. É, tá, E vezes o que mais aqui? tá? O tempo, teu o tempo. tempo. Isso aí, perfeito. Então a fórmula é juros é igual ao capital vezes Tal, a taxa vezes o tempo. Gente, juros, o que é o juros? É o valor a mais que vai render ali naquela aplicação, ou por exemplo, é aquele valor a mais que você vai pagar, né? Quando você vai pagar, por exemplo, alguma coisa com juros, é aquele valor a mais do que você iria pagar no início, né? Peraí só um segundinho, gente. Alguém pediu pra entrar aqui. O Alisson. Boa noite, Alisson. Aí, ó, o C, que é o capital, ele é o capital, ele representa o valor inicial, tá? Então, assim, o valor que você começou aquele problema ali, o valor que era no começo, o valor que era para ser antes de ter a aplicação dos juros. A taxa, ela sempre vai vir escrita lá qual que é a taxa. A taxa é a porcentagem daqueles juros, tá? Então, a taxa, ela vem em porcentagem. Lembrando aí, o primeiro detalhe, a nossa taxa ela vai vir escrita assim, ó, por exemplo, aqui embaixo, ó, 10%, tá vendo?
nós não vamos usar esse 10%, nós vamos usar a taxa na sua forma fracionária ou decimal. O que é isso? A forma de fração, ou então a fórmula de decimal. Como que fica a forma de fração aqui de 10%? É 10 sobre 100. Isso. Então, ao invés de a gente usar esse 10% aqui, ó, 10%, pessoal, não é um número. O número é o 10 sobre 100. 10% é uma representação deste número aqui, ó. E se eu quisesse escrever, aqui eu vou até colocar um igual, ó, porque equivale à mesma coisa. Se eu quisesse escrever em decimal, vocês já aprenderam também, né? Como que eu transformo fração para decimal. Eu vou pegar o meu numerador, que é meu número de cima, e vou dividir pelo meu denominador, que é meu número de baixo. Esse resultado aqui, pessoal, vai dar 0,1, se vocês fizerem aí. Beleza? O tempo, ele vem dado também para vocês. O tempo é o tempo que vai durar aquela situação. Então, por exemplo, eles vão falar assim, por 1 ano, por 5 meses, por 10 meses, enfim, pelo tempo que for durar aquela situação. Aí o segundo detalhe que eu falei com vocês, juros simples é até tranquilo quando você consegue identificar as variáveis, é só jogar aqui na fórmula. Mas vem o segundo detalhe. A taxa, que é essa porcentagem, e o tempo tem que estar na mesma unidade. O que isso significa? Essa taxa ela vai sempre vir escrito, tá? Se é ao ano ou se é ao mês. Tá vendo o que vem escrito ao ano? Esse T aqui, ó, ele tem que estar ao ano também, ó. Mas aqui não tá, ó, tá em meses. Então, para eu poder fazer a conta, eu tenho que transformar o tempo para a mesma unidade que está a taxa. Então, como a taxa está ao ano, eu vou pensar, ó, 6 meses é o que de um ano? Qual parte de um ano? Metade. Isso aí. Metade. Então, a fração que representa esses 6 meses, né, é 1 sobre 2, que a fração de metade não é 1 sobre 2? Meio, 1 meio. Então, ao invés de eu usar o valor 6, eu vou usar o valor 1 sobre 2. Beleza? Então, agora vamos para o problema. De novo, aqui esse exemplo 1. Eu não vou mostrar a solução agora. Eu vou pedir para vocês tentarem, porque a gente já fez ali semana passada. Mas eu vou pedir para vocês não olharem a resposta aí, caso alguém tenha anotado no caderno, e tentar fazer de novo para ver se entendeu, tá? Então, vamos lá, ó. Vou ajudar vocês a identificar as coisas aqui, porque já está até escrito ali embaixo. Vou tentar falar sem olhar. Ao investir R$ 3.000 em uma aplicação bancária sob o regime de juros simples a uma taxa de 10% ao ano durante 6 meses, qual o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação? Vocês perceberam que eu fui lendo e foi vindo um tanto de informação? O que eu faço para me ajudar a facilitar? Eu olho aqui, ó, opa, tem um valor aqui, ó. Aí eu já circulo. Investiu 3.000. Esses 3.000 vai ser o quê? O que ali da minha forma? Montante, né? Capital. Exatamente, capital. Gente, tem alguém que tá com um cachorro. Muita zoeira aí. Um cachorrinho latindo. Só é para ligar o microfone quando for falar, a professora pediu. É porque o pessoal me falou que os outros alunos não estavam conseguindo escutar direito o que eu estava falando, entendeu? Carmita chegou aí, né? Ei, Carmita. Boa noite, Boa Natália. Boa noite. Boa noite, todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Caleta. Boa Aí, noite. ó, eu já Boa noite, vou, Rosângela. eu já vou lendo aqui o exercício e identificando, porque senão vocês viram, quando eu li, ficou um tanto de informação, na hora que eu cheguei no final, eu já nem sabia o que era o quê, porque já foi tanto número que falou ali, né, que a gente já até se perde. Então, ó, eu vou lendo e já vou anotando, ó. Ao investir 3.000, se investiu era o dinheiro que começou, né, então é o capital. Capital. Em uma aplicação bancária sob o regime de juros simples a uma taxa de 10% ao ano, então qual que é a taxa? 10%. 10%? 10%? Exatamente, ó, No caso, será 10% ao ano. 10 sobre 100, né? Isso, exatamente, Juventus. Durante 6 meses, então qual que é o tempo ali? Vai ser 6 meses, no caso aí vai ser 1 sobre 2, né? Que é metade, né? Meio ano, né? Esse aqui é o tempo. Qual o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação? Então, até coloquei aqui, ó. O primeiro passo é anotar cada um dos dados do problema, ó. Os juros você não sabe.
O capital a gente viu lá que é o 3.000. A taxa é 10% ao ano. Olha lá, ó, 10% ao ano. E o tempo é 6 meses. Então, aqui, ó, 6 meses. Aí, aqui eu já até tinha feito a medida que eu estava explicando aqui, relembrando para vocês, né? Que você, depois que você anotou todos as informações, você tem que olhar 2 detalhes. O primeiro, tem que pegar essa taxa aqui e transformar para fração ou para o decimal. Gente, eu acho mais fácil transformar para fração, porque vocês já estão acostumados a mexer com a fração, né? Que foi o que a gente estava estudando na hora de estudar porcentagem, a gente reviu. E depois você tem que olhar, ó, se o tempo tá combinando aqui com a taxa, ó. Se a taxa é ao ano, o tempo tem que estar representando a parte de um ano. E como é 6 meses, é metade, ó, 1/2. Agora que a gente já tem tudo, já transformamos tudo, já temos todas as informações necessárias, a gente pega esses dados aqui que a gente encontrou, ó, e joga lá na nossa fórmula. J é igual a C vezes I vezes T. Então, o meu J vai ser igual a... Quanto que vale meu C? 3.000. 3.000 vezes. Quanto que vale meu I? Lembrando que para jogar na fórmula tem que ser o valor numérico do I. Quanto que vale? 10%? 10%. Só que você não... Aí, ó, você não vai poder olhar para o 10% mais. Na hora de jogar na fórmula, você tem que jogar 10 sobre aqui, 100. Ó. Isso, você tem que jogar o valor aqui, ó, 10 sobre 100, tá? Se jogar esse 10 aqui sozinho, vai dar errado. Aí tem que ser o 10 sobre 100. E o T, que eu já transformei aqui para ano, eu vou jogar... 1/2. 1 sobre 2. Isso, vai valer 1 sobre 2. Beleza. Então, agora eu vou pedir para vocês calcularem aí e me falarem quanto que vai dar os juros, primeiramente. Porque aqui, ó, ele não pede os juros, ó. Ele pede o valor a ser retirado. O que é valor a ser retirado? É o valor total, tá? O montante. Isso. Valor a 150 os juros ser e vai retirar 3.150. retirado é igual a valor total, tá? Toda vez que vocês verem assim, valor a ser retirado, valor final, enfim, é valor total, tá? E a gente viu na outra aula que o valor total, só para relembrar aí quem perdeu ou quem esqueceu, ele é chamado de montante. Mutante? Montante. Natália, Mutante. Oi. é que eu tô na dúvida, que aqui eu coloco 10 sobre 100, Isso. aí eu corto os 2 zeros, aí eu coloco 30 vezes 1, não, 30 vezes 10, 30, 30 vezes 10 300. pode ser. Pode ser 30 vezes 10. 30 vezes 10, aí depois vezes 1, como é que é? Isso, pode ser aqui, Eu ó. tô meio... Ô, Geraldo, vai ficar o seguinte, ó. Vou fazer aqui, então, porque a Geraldo teve dúvida ali pra gente ver, ó. Vai ficar isso aqui, né? Isso, eu comecei assim, tá assim, Isso. Aí, Isso. ó, se você quiser cortar o zero, você pode cortar. Posso ó. cortar os 2 zeros. Pode, mas você tem que cortar 2 zeros do numerador também, ó. Aqui eu corto 1, por exemplo, aqui eu corto Tá. 1, ó. Tá vendo? Se eu corto 2 zeros de quem Tá. tá embaixo, eu tenho que cortar 2 zeros de quem tá em cima. Tá bom? Só quando tá Ah, tá. Eu tenho que cortar o número 1 e mais um dos 3.000. Isso. Olha aqui, ó, gente. Só pode fazer isso de cortar quando tem vezes, tá bom? Quando tá multiplicando. Se for soma, não pode, tá bom? Sim. Só quando tiver Então multiplicando. seria 3. Então, seria- deu um total, ao ano, seria R$300. 300. Olha só, tem mais uma coisinha aqui embaixo que a gente esqueceu, ó. Sobre, olha esse 2 aqui que tá dividindo, ó. 300 Sim, sobre 300 2. dividido por 2. Que dá Dá quanto? 150. Vai dar 150, no caso. Isso. Então, os juros é 150. Os juros o final de tudo você vai pagar, depois das 6 prestações lá que tiver, Em você vai 6 pagar meses. em 6 meses, né? Sim. Você vai pagar Dá um total 150. de 150 juros. Ó, 150 juros, 150 reais. 150 Isso. reais. Não, então tá entendido, viu, Renda? Tá bem Tá? explicado. Aí olha lá, ó. Aqui, ó, nessa parte, só tá explicando como que transforma para os meses para ano, né? Aqui tá em decimal, mas eu preferi ensinar vocês em forma de fração, porque eu acho mais fácil. Outro detalhe, que semana passada me falaram que acharam mais fácil, ó. Ao invés de vocês terem esse raciocínio aqui, ó, que é 1 sobre 2, né? Porque é metade, vocês podem pensar assim também, ó. São 6 meses dentro de um ano.
Um ano tem quantos meses? São 12. Isso, então são 12. 6 meses dentro de 12 meses. Esse valor aqui, pessoal, é exatamente igual a esse valor aqui, ó. Se vocês acharem mais fácil raciocinar desse jeito, ó, 6 meses dentro de um Faz ano. de um ano, faz de um ano e divide por 2. Aí vocês fazem assim, ó. Porque, por exemplo, e se fosse 3 meses, como que vocês iam fazer? Qual fração que No representa caso, 3 seria meses? um terço, né? 3 meses seria ia dar um terço. Já não seria um terço. Seria 3 dozeavos. 3 sobre tá, 12. 3 dozeavos, tá Isso, certo. aí aqui, ó, 3 dozeavos. E Sim. 3 dozeavos é a mesma coisa que 1/4. Se vocês não conseguissem ver que é 1/4 do ano, né? Vocês podem usar essa, porque com o 6 é fácil de ver que é metade. Mas com outros valores talvez fique mais complicado. Então usa essa técnica aqui, ó. Porque 3 sobre 12 é a mesma coisa que 1 sobre 4. 6 sobre 12 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então quando tiver para meses e quiser passar para ano, vocês colocam aí, ó. Por exemplo, se for 5 meses, é 5 dentro de 12, que vale um ano, né? Então 5 sobre 12. Beleza? Assim fica mais fácil de raciocinar ou não? Do que direto assim. Porque esse valor aqui é igual a esse, ó. Entendeu? Eu acho que é mais Natália, fácil vocês fazerem assim. Natália, aí a gente coloca assim, 12 vezes 1 e 4, 3 vezes 4, que é a mesma coisa, não é isso? Coloque de novo. Aqui. Que aí seria 3 Essas vezes duas coisas 4. são iguais? Ou... Eu acharia mais fácil. Isso. Eu acharia mais fácil calcular sempre, calcular sobre o ano. E depois dividir por tantos meses, né? Então, mas é porque, ó, você tem que colocar as mesmas... É meses em cima e meses 6. embaixo. Entendeu? Então, olha só, vou passar pra cá só pra ficar com espaço. Se eu te falo assim, ó, transforma 7 meses pra ano, em ano. Quanto Sim. que isso vale, a fração de 7 meses representada em ano? No caso, vai ser 7 dozeavos. 7 dozeavos, entendeu? Dozeavos. Fica mais fácil, assim, de ver, né? De enxergar, né? Do que ter que Os ficar quebrando a 12avos cabeça. é o mês, né, Natália? Isso, o 12avos, O ele 12avos representa um ano. Por quê? corresponde ao mês. O 12avos, aqui, Aos, esse os 12, 12. ele corresponde justamente a um ano. Porque nosso ano não tem 12 meses no total? É. Então, Sim. aí a gente Então, escreve aqui, ó. Entendeu? Então, 12avos é o mesmo que 12 meses. Isso, Não é isso? isso. Aí, o que você está escrevendo com essa fração? Ó, são 7 meses de um ano. 7 meses dentro de um ano. Aí como é que a gente vai calcular esse total, o total de 7 meses, Natália? Aí já fica pronto, entendeu, Juvencio? É só jogar na fórmula. Depois que você colocou para a fração, é só jogar na fórmula, que já, isso aqui já é um número. Entendeu? Isso aqui tá. já é uma fração, a fração é um número. Então, assim, aqui não é número ainda, né? Tipo assim, não tá na unidade correta. Você jogou para esse jeito aqui, ó, aí já fica pronto. Só que muita atenção, 7 gente. dozeavos. 7 dozeavos. Só que muita atenção. Isso é quando eu tô em meses e quero passar para anos, tá bom? Se, por exemplo, eu te falasse assim, ó, a taxa é 1% ao mês e o ano são 8 meses. Eu preciso transformar alguma coisa? Olha lá se eu preciso fazer isso que eu fiz. Você só mexe... 1 sobre 8? Não, sabe por quê? Você não precisa mexer, porque ó, a taxa tá por mês e o ano e o tempo também tá por mês. Você só mexe quando os dois estão diferentes, entendeu? Sim, entendi. Aí tá Então, igual, aqui né? tá igual, é meses tanto na taxa e meses tanto no tempo. Ah, Aí não precisa de mexer. Ah, Entendeu? tá. É 1 mês, 8 meses, né? Isso, é Entendi. 1% Se eu ao estiver mês. somando. Isso. Agora, só se fosse do ano pro mês que você tem que transformar desse jeito aqui, né? Olhando quantos meses que tá considerando daquele ano. Gente, aqui em casa tá cheio desses bichinhos assim. Vocês também estão com esses bichos aí? Aqui em casa, tá cheio. Não, aqui não tá não. A luz na Nossa, esses bichinhos aqui enche o saco demais. Minha luz aqui tá lotada. E eles coçam na Nossa gente. Senhora. Aí aqui, pessoal. Outra coisa, se eu te falo assim, ó. Vamos supor que a taxa está em mês, tá? A taxa está assim, ó, 3% ao mês. Sim. E eu te falo que é por um ano. E agora eu tenho que transformar o tempo para meses. Quanto que vale um ano em meses? Um ano vai valer 12 avos. Vai valer 12 12 meses, ó.
12 meses. Aí aqui, ó, tá 12 vendo? Que aí quando eu escrevo ao invés de um ano, eu escrevo 12 meses, fica ao mês e aqui fica meses. Aí já, aí já sai certo. Aí já Entendeu? divide, no caso divide, eu não estou bem entendendo ainda, Natália. Ó, vamos voltar tudo. Ah, não, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Nessa questão aí, por exemplo, de 7 meses, como é que você vai jogar na fórmula, né? Vou explicar de novo, gente. Tem 3 situações, tá, Juventus, que pode acontecer. São 3 situações diferentes, beleza? Então, olha lá, eu vou te explicar as 3. Sempre o que você vai fazer é olhar se o tempo e a taxa estão na mesma unidade, tá bom? Se um tiver mês, o outro tem que estar mês também. Se um tiver ano, o outro tem que estar ano também. Então, ó, primeira Sim. situação. Ó, taxa e tempo estão na mesma unidade. Por exemplo, assim, ó. Se a taxa é 3% ao mês e você tem que aplicar por 6 meses, você não mexe. Não precisa mexer em nada. Você vai usar o 3%, né, que é 3 sobre 100, e o 6 normal. Você não precisa mexer em nada, entendeu? Sim. Aqui já está No pronto caso para aí, você. Quando a taxa e o tempo estão na mesma unidade, já fica pronto, você não precisa mexer. no caso aí é só multiplicar, então, 3 vezes 6. A fórmula é capital vezes taxa vezes tempo, né? Aí você vai fazer assim, ó. Capital, que eu sei lá quanto que vai valer, um valor X lá, vezes Sim. a taxa, só que a taxa você lembra que não pode colocar com isso aqui, né? Tem que colocar em forma de fração. Então é o 3 sobre 100, beleza? Sim. Vezes o 6, ó, normal. Por quê? Capital vezes taxa vezes tempo. Isso. Por quê? Porque aqui, ó, já tá certinho, ó. Aqui já tá o mês e aqui já tá em mês. Eu não preciso mexer, é só eu jogar na fórmula que já tá pronto. Tá bom? Sim. A segunda situação, eu tô tentando achar uma borracha aqui pra apagar aquilo ali, não tô conseguindo. Aí, ó, achei. A segunda situação, ô Juvencio, é quando a taxa e o tempo não estão na mesma unidade. É aí que você vai ter que se preocupar, ó. Quer ver? Pronto. Quando a taxa e o tempo não estão na mesma unidade. Sim. Aí você vai ter 2 situações, tá? Porque, Juvencio, você sempre vai mexer com o tempo, tá? Sempre vai mexer com o tempo. É o tempo que tem que se adequar à unidade da taxa. Então, vamos supor Entendi. assim, ó. Sua taxa tá 4%. O valor da taxa não interessa, não. O que interessa pra você é essa informação aqui, ó. Se é ao ano ou se é ao mês, tá bom? Tá. Aí aqui, ó, 4% ao ano, por exemplo, e eu te falo que tem 7 meses para aplicar. Tá vendo que aqui é ao ano e aqui tá em meses? Sim. Aí você vai ter que transformar esses meses para ano. Aí como que eu faço isso? Quando eu quero sair dos meses e ir pro ano. Aí é aquilo que eu te falei, ó, são 7 meses dentro de 12 meses. Aí que vira essa fração, ó. 7 sobre 12, né? Isso, 7 No caso dozeavos. é 7 dozeavos. Isso. Agora, a terceira situação, deixa eu ver onde que eu vou escrever. Se eu escrever aqui em cima assim, eu vou escrever aqui, ver se dá pra enxergar. A terceira Dá. situação é quando a taxa e o tempo também não estão na mesma unidade. Mas você tem o contrário, ó. Você tem lá que a taxa é 10% ao mês, por exemplo. E o seu tempo tá em ano, ó. 2 anos. Como que eu transformo ano para mês? Porque o que interessa para mim não é, nesse momento, quando você vai transformar, tá? Ou se vai olhar se precisa transformar ou não, a quantidade aqui, a porcentagem da taxa não te importa. O que importa é a unidade, ó. Aqui tá ao mês, aqui é anos. Como que eu transformo anos para meses? Quantos meses que eu Agora, 10, No caso aí vai ser 24 meses. Isso, exatamente, porque cada um ano tem 12 meses. Como são 2 anos, quanto que corresponde 2 anos em meses, né? 24 24 meses.
Entendeu? A taxa de 3, a taxa. Nesse caso aqui, gente, para vocês não confundirem, quando vocês vão transformar os anos em meses, ou os meses em anos, igual a gente fez aqui, ó, você esquece o valor da taxa, não é o valor da taxa que importa, é a unidade, ó, o que vem escrito aqui, ó, se é ao ano ou se é ao mês. Esse valor Certo. aqui, por enquanto, você não vai precisar de usar, você vai usar só quando você for jogar ele na fórmula. Para poder olhar aqui se está combinando aqui o tempo e a taxa, você olha só aqui, ó, essa unidade que vem escrito logo depois da taxa. Todo exercício vem escrito. Se é ao ano ou se é ao mês, tá bom? Ficou claro? À medida que a gente Ficou. for fazendo aqui o exercício, eu vou mostrando para vocês as situações de novo pra gente fixar, tá bom? Tá. Natália, Oi. no caso, então, é 10 sobre 24 avos? Não, ô Geraldo, igual eu te falei, ó, você não precisa de preocupar com esse valor aqui da taxa, não. Ó. Você só olha a unidade. Se é o mês, os anos que antes eram 2 anos, quantos meses que tem dentro de 2 Ah, entendi. anos? 24. 24 Então meses. você vai usar o valor 24. Entendeu? Ah, beleza. Na hora de 24, jogar na fórmula. 24 vezes o que, Natália, no caso aí? Aí vai lá na fórmula, ó, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Ah, tá. Aí vira, juros é igual o capital lá, que eu não sei quanto que vai ser, porque nesse exemplo aqui eu não dei, né? A taxa, não era 10% ao mês? Aí agora que você olha pro valor da taxa, ó, na hora de jogar na fórmula. Aí aqui, ó, Isso não é era no- 10%? Aí fica No 10. caso, será. No caso aí, a 10% será de. Né, capital, um exemplo, capital de R$ 2.000, por exemplo, Por exemplo, isso. Aí vezes, a taxa. 10, Isso, vezes a taxa, né? E vezes 24. isso, exatamente. 10 sobre 100. Entendi. No caso, 10 sobre 100, né? Isso, exatamente, Geraldo. Deu para entender que agora? Isso aqui Não você entendi. faz antes de você substituir na fórmula. Depois que você tá com tudo certinho, que você olha lá para a fórmula. Agora é formiga, gente, subindo em mim. Que você olha para a fórmula e substitui os valores que você encontrou. Agora, pessoal, nós vamos fazer bastante exercício aqui para poder treinar isso, tá? Que eu sei que é difícil. A gente fala assim, fica confuso, a gente fica, ai meu Deus do céu, mas calma que vai dar tudo certo. Porque nós vamos fazer agora o exercício, aí vocês vão treinar. Quer ver, ó? Esse aqui é só a resolução daquele exercício, né? Que vocês acharam aí pra mim que valeria 150, né? Aqui, ó, tá vendo que aqui tá em formato de decimal? Não precisa preocupar, pode fazer em fração. Porque vai dar o mesmo resultado. Eu prefiro fração, tá? Então, a gente tinha achado lá, ó. Juros, 3.000. Que eu fiz até a conta. Eu já tinha até feito a conta com vocês aqui, né? Ah lá. Ah, não, eu apaguei, não sei porquê a conta. Mas ficou, ó, que eu fiz lá com a Geralda. 3.000 vezes 10 sobre 100. Eu vou colocar aqui, ó, vezes 6 sobre 12, que foi o jeito que eu ensinei vocês a transformar. Aí, olha lá, ó. Vou cortar os zeros aqui. Vai ficar 300 vezes 6, que vai dar 1.800, dividido por 12. E isso aqui vai dar 150. Que é o 300 vezes 6 em cima, 1.800. Aí embaixo só sobra o 12 vezes 1, né? Aí fica 12. 1.800 dividido por 12 dá 150, que é justamente isso aqui, ó. Aí eu vou voltar lá no exercício, que eu falei com vocês, ó. Quando tá escrito assim, ó, valor a ser retirado, ele quer dizer valor final, tá? Sim. E o valor final... ele é chamado de montante. É montante, valor total. Isso, tudo é a mesma coisa. E a fórmula do montante é capital mais juros. Beleza? Ah, O sim. valor Por final é exemplo, o valor. no caso aqui seria R$ 3.000 e mais R$ 150. Exatamente. Então, o que o olha lá, o que o problema que é, ó, os juros ao final da aplicação é de R$ 150. Foi pedido o valor a ser retirado da aplicação, ou seja, o valor aplicado mais os juros, que é chamado de montante. Então, olha lá, ó. O montante, capital mais isso, juros. o montante é o valor a ser retirado, só o juros? Isso, o Só montante. Não, é o total, o que você o total, tira. né? Porque O quando você capital aplica mais, o capital mais os juros. Porque quando você aplica um dinheiro, Juventus, por exemplo, assim, você aplicou R$ 1.000.
sei lá, na poupança, por Sim. 6 meses. No final dos 6 meses, você não vai tirar só os juros, você tira tudo, né? Você tira o que você Tá. colocou Você tira o mais que que você você ficou e o que ganhou. rendeu. Isso. O que ficou e o que rendeu. Exatamente. Então, por isso que o montante é esse valor final. Do que Ah, você ok. tinha lá no começo, mais o que você ganhou, mais o que rendeu. Que aí é justamente isso aqui, ó. O valor total que você vai conseguir retirar no final da aplicação. Sim. Beleza? Alguém tá com Então tá alguma bem. dúvida até agora? A gente pode ir pro próximo exercício para vocês treinarem. Pode, por mim, pode. Então tá, ó, vamos lá. Esse aqui, ó. Ih, vou até cobrir aqui, ó. Ó, ninguém cola aqui, ó, que eu vou. Ah, não vai dar pra esconder, não. Eu queria que vocês tentassem, peraí. Deixa eu tentar aqui. Ó, vou até fazer assim, ó. Pronto. Eu queria que vocês fizessem. Esse aqui eu vou fazer com vocês porque ele não pede. Ele pede uma coisinha diferente. Eu coloquei esse exercício aqui de propósito, tá? A fórmula é essa daqui, ó. Termina a Juros taxa é igual a de capital vezes taxa vezes tempo. reais aplicado durante 10 meses. Só que é o seguinte, pessoal. Ah, tá. Pera aí, rapidinho. Esse é mais difícil, viu, Natan? Esse é mais difícil um pouquinho, mas eu coloquei aqui pra gente fazer junto, justamente pra vocês pegarem o jeito de tudo aqui. Na hora que for fazer o exercício que eu vou deixar, vocês vão conseguir fazer tudo, que a gente vai aprender todos, entendeu? Certo. Aí, olha aqui, ó. Primeira coisa, eu não quero que vocês tentem resolver agora, não. Eu quero fazer uma observação e quero que vocês façam a primeira parte do problema. Quer ver, ó? Tá vendo isso aqui? Lembra que a gente tinha antes a informação sobre o capital, sobre a taxa, sobre o tempo para descobrir os juros? Nem Sim. sempre o problema vai te pedir os juros. Às vezes ele vai te dar os juros, que é esse caso aqui, e ele vai te dar faltando, por exemplo, o capital, ou então a taxa, ou então o tempo, entendeu? Então, assim, pode vir faltando qualquer uma das informações, contanto que falte só uma, né? Você tem que ter as outras para você conseguir fazer a conta. Então, assim, não é necessariamente sempre que vai te pedir para calcular os juros, não. Às vezes ele vai te dar os juros e vai deixar aqui outra informação faltando, ou o capital, ou a taxa, ou o tempo. E aí nós vamos fazer junto para ver como que vai ficar essa situação. Só que antes de tudo, eu queria que vocês fizessem uma coisa que a gente já sabe fazer. Identificassem aí para mim as variáveis, né? O que é J, o que é C, o que é I, o que é T. Vamos lá? Juros, capital, o I é o que é? Taxa e Taxa. tempo. Nesse teu caso tempo. aqui, ó, quem que é os juros? Vamos lá. J. Quanto que é os juros? J é o juro. É, mas olha lá, ó. Determina. R$ 150. Isso aqui, ó. Ah, tá. Produz R$ 150 de juros, ó. Então, os juros aqui vale 150. Quanto que vale o capital? R$ 500. Isso aqui, ó. Capital, 500. Quanto que vale a taxa? Não tem. A taxa não Taxa tem. Exatamente. Aqui, ó. Determine. É para vocês descobrirem qual que é a taxa. Então, a taxa não tem. Então, é ela que tá faltando. E o tempo, gente? Quanto que é o tempo? 10 vezes. 10 10 meses. meses. Nesse caso aqui, ó, fica até fácil pra gente. Como a taxa tá faltando, eu não preciso preocupar com transformar nada. E eu não preciso me preocupar de colocar nada em forma de fração, porque já tá tudo bonitinho aqui pra mim, tá vendo? Porque eu preciso preocupar quando tem a taxa e o tempo, né? Pra eu olhar se tá certinho. Então, tá... no caso aí, no caso é para descobrir qual que é a taxa. Qual que é a taxa que produziu esse valor. Isso, exatamente. Olha lá, ó, a nossa fórmula é essa daqui, ó. Não é isso? Então, vamos substituir? Quanto que vale o J? Eu vou ter que copiar igualzinho, tá, gente? Substituindo certinho aqui, cada valorzinho no lugar de cada letra, ó. O juros, o J É. R$ 150. é os R$ 150, no caso. Isso, aí, ó, 150, que é no lugar do J aqui, ó, ele é igual. Quem que é o meu C? Quanto que eu vou substituir aqui no lugar do C? 500. Só de R$ 500. Isso. Eu sei o valor desse I aqui? Não. Então, eu vou deixar como I mesmo, tá bom? Quando a gente não sabe alguma coisa em matemática, né, alguma informação, a gente deixa a letrinha lá representando. E o tempo?
O tempo é 10 meses. Isso. Então, vou colocar o 10. Agora, pessoal, isso aqui é uma equação. E eu queria saber com vocês, porque vocês já deveriam ter aprendido a resolver equação no ensino fundamental. Mas se não estiver lembrando, se não sabe como que é, não tem problema. Eu vou ensinar vocês aqui agora, tá bom? Olha lá, ó. Ai, Cine. Olha lá, ó. Eu vou só copiar aqui do jeito que tá ali, ó. 150 é igual. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Podemos fazer? Então, no caso aí, o I vai ser um X a ser descoberto. Isso, exatamente. Entendeu? Quando a gente tem, assim, multiplicação que a gente não sabe valor, a gente não mexe naquele valor, não. A gente deixa ele lá. Eu multiplico só o que eu sei, que é os números, né? Então, olha aqui, ó. 500 vezes 10 dá quanto? 500 vezes 500 10? vezes 10, Isso. 5.000. 5.000. 500 vezes 10 vai dar 5.000. Vezes, eu sei quem que é esse I aqui. Não. Então, eu vou Não. deixar escrito como I mesmo. Agora que vem o pulo do gato aqui da resolução da equação. O que eu quero descobrir? Não é o valor do I sozinho? Sim. Sim. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa que chama isolar esse I. O que é isolar? Deixar ele sozinho. Eu não quero saber o valor de um I só. Eu sei que 5.000 vezes o I vale 150, mas eu quero saber quanto que vale um I só. O I só. Então, a gente tem que pegar esse 5.000 aqui, ó, e tirar ele desse lado da equação. Sair com ele daqui. Porque você concorda que se eu sair com esse 5.000 daqui, vai sobrar só o I lá pra mim? Sim. Uhum. Aí, gente, a gente faz da seguinte maneira, ó. Para eu tirar esse 5.000 daqui, eu tenho que passar ele pro outro lado da equação. Pro I ficar sozinho do lado de cá. Tá. Tá vendo? E para passar pro outro lado da equação, nós vamos usar a operação contrária, tá bom? Sempre que você tira uma coisa do lado de cá e quer jogar ela pro lado de lá da equação, você usa a operação contrária, tá bom? Aqui, esse 5.000, ele estava o quê? Fazendo o quê? Qual operação com esse I? Ele tá multiplicando. Isso. Qual que é a operação contrária da multiplicação? É dividir. Divisão. Isso. Diminuir? Então, É divisão. exatamente. Então, ó, quando eu pegar esse 5.000 e jogar pra lá, eu tenho que jogar ele pra lá dividindo, tá bom? Então, o 150 que tava lá sozinho, ó, ele agora vai ter que ser dividido pelos 5.000, Por né? 150. Por 5.000, ó, o 150 tava lá. Quem tá passando dividindo é o 5.000, ó. Ele não tá multiplicando aqui em cima, eu passo ele dividindo pra cá, ó. Ah, tá. 5.000 dividido por 150. O contrário, quem tá lá é o 150. É o 150 que vai ser dividido pelos 5.000. Ah, Entendeu? tá. É o número que tá lá, ó, que já tá lá, que Vai ser dividido. que vai ser dividido. Isso aí. Entendeu? E agora que eu já peguei esses 5.000 e passei pro outro lado, quem que sobra sozinho do lado de cá? Sobrou o I. Isso. Então, qual que é o Só valor o I. de I sozinho, ó? É 150 dividido por 5.000. Eu escrevi desse jeito aqui, pessoal, porque fração representa divisão, tá bom? Você pode Sim. só colocar aqui em forma de fração. E aí, o meu I, no final das contas, vai valer quanto? Quem sabe fazer essa conta aí? No caso aí, no caso aí vai ser o resultado de 150 dividido por 5.000. Exatamente, exatamente. Então tem que fazer essa conta aí, que eu ainda não estou sabendo fazer, viu, Natália? Aqui, ô Juvencio, geralmente, em juros, né? Quando a gente dá questão de juros, você pode usar calculadora, tá? Geralmente. Tá. Porque Vai são contas dar- maiores. 0,03. 0,03, ô Graça? Pelo menos foi o que eu achei Ó, aqui. é ó. isso mesmo, tá ótimo. Aí que Ah, então- agora que vem o pulo do gato aí, que começa a misturar tudo que a gente aprendeu, aí você fala, agora que eu tô entendendo da onde que sai, para que a gente estuda. A taxa, ela não é dada em porcentagem pra gente? Sim. Só para fazer a conta que a gente usa o número, mas ela é dada em porcentagem. E como Sim. que eu transformo um número decimal para porcentagem? Quem que vai lembrar aí que a gente já fez um tanto de exercício desse? Ah, eu não lembro, não. Eu não estou lembrado. Eu acho que eu não Quem participei que dessa, não. lembra? Quem que lembra? Juvencio, a última atividade que você me entregou foi sobre isso. Ah, meu Deus. Vírgula, né? Anda com a vírgula? E exatamente. Quem falou aí, anda com a vírgula? Anda com a vírgula. Miralva. A Miralva falou bem aí, ó. Você vai multiplicar Manda por bem aí, 100, né? Miralva.
você multiplica por 100 para descobrir, ó. Aí vai andar com a vírgula 2 vezes, né, Vai andar com a Beraldo? vírgula direita, quando é multiplicando a direita. Depois, duas casas. Aí vira quantos por cento aqui quando eu ando 2 casas? 3%. Isso aí, 3%. Então, qual que é a taxa no final das contas? 3%. 3%. R$100, produziu 150 em 10 meses. A taxa será de Isso, 3%. 3%. Exatamente, entenderam? Uhum. Agora sim. Deu para pegar a ideia? Não deu. Depois, pessoal, aqui... O negócio é treinar bem nessa equação. Eu não saí do fundamental bom em equação, viu, Natália? Pois é, aí depois eu vou pedir para vocês verem esse vídeo de novo, treinarem a equação, tá bom? Porque, assim, é matéria do ensino fundamental, mas não tem problema nenhum ter dificuldade. Quem estiver se engarrando em alguma coisa, quiser me mandar mensagem no privado, pode me mandar, tá bom? Eu até falei com a Cris hoje. É uma coisa muito usada no dia a dia, né, Natália? Usa muito, tá? Em física Eu vi também. você outro dia, eu ouvi você na Itatiaia, viu? Eu na Itatiaia? Era você mesmo, não era não? Não era não, é. Ué, mas não é possível, a voz idêntica que chamava Natália também. Uai, coincidência, né? Nossa! Tava naquele programa daquele menino lá, eu esqueci o nome dele. Ah, esqueci. Ó, peraí, gente, que eu fiz alguma coisa. Não, aqui que tá errado, gente. Aqui que tá errado. Ó. O slide tá errado, é 3 pontos mesmo, tá bom? Aí aqui, ó, tá só escrito como que resolvendo. Alguém ia perguntar alguma coisa aí, pessoal? Quem que era? Eu ia perguntar eu ia falar com você, eu não estudei no ensino fundamental, não. Você não estudou no ensino fundamental ano passado? Não passou, não tive isso, não. Tô aprendendo agora com você. Tá, mas não tem problema não, Geraldo. Se você tiver alguma dificuldade na hora que a gente for, à medida que a gente for resolvendo os exercícios, você me manda lá no privado. Eu falei até com a Cris. Vou usar o exemplo aqui da Cris. A Cris, acho que ela nem tá na aula, não sei se ela tá na aula, mas eu vou repetir o que eu falei com ela. Aqui, como a gente tem... Nós tínhamos um professor lá muito bom de matemática. Era o Bernardo. Bernardo, ele é fora de série. Bernardo é meu amigo, meu amigão. Veio, fala que mandei um abraço para ele, ele é super mesmo, ele é nota 10, viu? Vou mandar, pode deixar. Mas aqui, o que eu falei com a Cris é o seguinte, nós temos apenas 1 hora de aula por semana, então às vezes não dá para eu atender tudo aqui, né? Mas se vocês me mandarem lá no privado, da maneira que eu puder ajudar vocês ao longo da semana, eu ajudo, tá bom? Sim. Só me mandar lá. Obrigada. Obrigada. Nada. Vamos tentar fazer isso aqui, Eu vocês aceito agora? ajuda, sim. Tá? Pode deixar, só me mandar, vocês só me mandem no privado, porque para eu lembrar é muita coisa. Mas aqui, ó, vamos tentar fazer esse aqui vocês, pode ser? Simples, a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses. O valor do montante. Então, vai ser 5 vezes. Ó, pessoal, só um detalhe. Lembrando, pra gente, as fórmulas aqui, né? Vou anotar bastante, bater bastante na tecla, que aí vocês vão decorando. O montante é juros mais capital. Tem como eu calcular o montante se eu não souber os juros? Não. E os juros, qual que é a fórmula dos juros? Capital, mais vezes taxa, vezes tempo. Perfeito. Então, aqui, ó, nesse exercício, né, a dica é, primeiro tem que calcular isso aqui para depois partir para a parte do problema aqui, entendeu? Então, vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Tá até quase no final da aula, vou deixar vocês tentarem. Ô, Natália, eu peço perdão, porque na hora de identificar a fórmula aí, eu cochilei no tempo aí, escrevi juros, tá? Ah, não, tranquilo. Mas eu já corrigi aqui no meu caderno. Não, nós estamos aqui para ir corrigindo mesmo, Graça, para a gente poder ir vendo, a gente vai repetindo até a gente gravar, né? Eu sou assim, tem que ficar lá, eu tenho que ficar lá, até minha cabeça gravar. Eu tenho que escrever até minha cabeça guardar. Eu fiquei muito com a Alessia hoje. A Alessia me falou isso, que ela também precisa de escrever bastante vezes lá, né? Eu também, eu preciso de fazer, até porque trem entrar na minha cabeça, assim. 10 meses. Ó, todo mundo tentando, hein? Aí eu vou dar uns 5 minutinhos aí só pra vocês tentarem pelo menos montar e tal, pra gente poder resolver juntos, tá bom?
5.000 Esse é 5.000, Natália? Isso, 5.000. Um capital de 5.000 aplicado a uma taxa de 2% ao mês, né, durante 10 meses. 2% é igual vezes 10. Igual. Na minha conta está dando R$ 1.000, cara. R$ 1.000? É. Beleza. O pessoal também já conseguiu ir fazendo? Eu fiz assim, 5.000 vezes 2% dividido por 10 meses. Mas o 2% você escreveu como? Eu escrevi 2%. 2 sobre... Tem que lembrar, ó, é 2 sobre 100. Beleza? Sim. Olha lá, ó. Deixa eu dar só mais uns minutinhos aí que eu já vou corrigir, tá, Juventus? Só mais uns 2 minutinhos pro pessoal poder tentar e pensar. Capital vezes taxa vezes tempo. Vamos, calor, rapaz. A porta da cozinha tá fechada? Abre ela, tá? Ô, Juventus, é isso mesmo, viu? Eu acabei de conferir aqui. Vai dar 10.000, vai dar 1.000 mesmo, tá? 1.000. É porque eu fiz aqui, foi 5.000 vezes 2%, vezes 2 sobre 100, deu 100. 100, é. Me deu 100. Vezes 100 vezes 10 dá 1.000. esse tempo, que é os 10 meses. Isso aí. Deu 1.000. Isso aí. Posso corrigir aqui rapidinho então, pessoal? Pra gente fazer o último antes da gente ir, pra eu deixar o exercício pra semana que vem. Olha lá, ó. Quem que é o capital? Me ajudem aí. O capital é 5.000. 5.000. Quem A que taxa é a 2%. taxa? A taxa 2% ao quê? Ao quê? 2%. Ao ano ou ao mês? Ao mês. Mês. Ao mês. Às vezes não vai vir escrito ao mês, mas vem assim, né? Taxa mensal. Dá pra gente identificar, né? Sim. E o tempo? 10 meses. 10 10 meses. meses. Aí, primeira coisa que nós vamos fazer antes de jogar na fórmula. Olhar aqui, ó. Quanto que vai ficar esse valor aqui, ó? De 2%. Como que eu escrevo ele? É 2 sobre 100, né? Isso. E aqui, ó, segundo detalhe, nós vamos olhar. O tempo tá em meses. E a taxa? Tá. Em meses Em também. meses. Isso. Eu preciso mexer, então? Eu preciso mexer em alguma Só coisa? não precisa fazer nada, é só multiplicar. Isso, exatamente. Então, olha lá, ó. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Beleza? Aí, olha aqui, ó. Dá pra eu cortar, ó. 1, 2 de cima, corto 2 embaixo, ó. Aí vai sobrar o quê? 50 vezes 2? Mas não é vezes 100, não. É vezes 10. Tá São vezes 10 vezes. Tá vezes 10 aqui, ô Graça. Não é, mas você falou vezes 100. Eu falei, né? Falei errado. Né? Escrevi uma coisa e falei outra. A cabeça da gente tá ruim, né? Não? Olha lá, ó. Aí aqui vai sobrar, ó. 50 vezes 2 vezes 10. 50 vezes 2 dá 100, né? E Isso. 100 vezes 10 dá 1.000. Vai dar 1.000. Acabou o meu problema? Olha lá pra vocês verem, ó. Qual que é a pergunta? Não. Montante, Qual o valor do montante produzido? Tá, o montante Então, mesmo eu não qual que vai fiz. ser? Qual que vai ser? Mas dá pra fazer de 6 cabeça. mil né? reais. Deve ser R$ 6.000, que é 5.000 mais 1.000. Isso, exatamente. Então, 5.000 mais os 1.000 aqui. Ai, Vai, Natália, não? espera aí que eu vou copiar. Tá, pode O copiar. meu tá certo, mas a Mas fórmula se tá certo, tá ótimo, ô Graça. tá certo, mas eu vou fazer igual você fez aí. Peraí. Só mesmo a gente decorar as letras. Como é que fala, Natália? Eu esqueci. As como é que fala. incógnitas, né? É, as é só mesmo variáveis. Só o
Isso, montante. você acredita que eu aprendi isso quando eu fiz o primeiro ano, o quarto ano de grupo, Aí eles em, 19 já deram esses nomes? em 1970, nunca mais eu esqueci. Tem umas coisas que marcam a gente assim, né? Esse negócio, 70. Eu nasci em capital 71. capital versátil do tempo. Então Vocês estão vendo minha tatuagem aqui? a gente ficou treinando 77, minha tatuagem. em 77. Minha mãe que nasceu em 77. Minha mãe é jovem. Eu Sim. tinha 6 anos. Ah, eu sou mais velha que sua mãe, Natália. Mas a minha mãe é jovem, mãe. Hein? Ela tá inteirona, minha filha. Ela tá jovíssima, mais jovem do que eu. Eu tenho 49, mas eu me sinto jovem. Mas uai. É melhor mudar de assunto aí, viu, Nathan? Ô, Graça, eu posso passar a Graça pra gente fazer o último? Pode. Pode sim. Espera só um minutinho, só um minuto. Voltei, Rosângela, voltei. Eu tô terminando aqui. Tá, vou deixar. Não, é porque eu tive o exercício, né? Eu Enviou. fiz de outro, mas ficou perfeito. Eu acho que o resultado aí ficou Vou legal. olhar aqui agora, Graça. É porque assim, Pode. quando É. vocês me Eu mandam no dia, só na identificação de tempo eu coloquei os juros. Aqui no meu caderno eu já risquei e botei tempo. Uhum, é porque eu... Ah, tá, agora que eu vi aqui. Acabei de ver aqui, ô Graça. é. Mas é porque, Todos assim, dois. quando vocês me mandam no dia, às vezes eu não consigo corrigir com calma. E eu não gosto de olhar de qualquer jeito, entendeu? Eu gosto de sentar, ler a atividade de vocês, ver tudo direitinho, pra depois eu corrigir. Então, como você me mandou hoje, eu nem cheguei a olhar assim, se estava certinho ou não. Mas tá ótimo, tá? Tá. Posso passar, Rosângela? Pode sim, obrigada. Nada. Então vamos lá, ó. Gente, uma coisa que eu tava doida pra chegar nesse exercício pra eu comentar com vocês, tá bom? Perdi minha caneta, achei. Achei minha caneta. A taxa, às vezes, ao invés de vir escrito, ela vai vir uma abreviação, tá bom? Pode aparecer assim, ó, AA ou AM. Aí vocês vão, né, deduzir. O que é o AA? É o ao ano. Tá bom? Ao ano e ao mês. Isso, o AM é a abreviação de ao mês, tá bom? Então pode vir assim só abreviado. Não assusta se vocês verem esse abreviado, não. É. Que é a Mas foi bom mesma que eu não coisa. sabia disso aí, não, viu, Natália? Pois é, mas assim, por isso que eu falei que eu queria chegar nesse exercício para eu avisar. Mas assim, agora é só vocês lembrarem, é só uma abreviação de ao ano e ao mês, tá bom? O mês. Então vamos lá. Essa daqui eu também queria que vocês tentassem aí, tá bom? 3 mil aí na aplicação bancária sobre regime do juros. Natália, isso aí eu quebrei a cabeça, viu? Quebrou? Nós vamos resolver ele aqui Não, hoje, viu, Geralda? Pode deixar. Agora eu vou te olhar você fazer como você faz. Taxa. Taxa de 10%. Em 3 meses. Qual é o valor a ser retirado ao fim da 6 meses? 6 vezes 10. 6 vezes 10. 6, vai dar 6 mil. 6 vezes. Mas, deixa eu só olhar aqui como que tá a minha bateria. 6 vezes 10 igual 60 mil. Tá quase acabando. Ai, não, mas dá. É porque eu tava aumentando o brilho aqui, senão fica escuro. Aí ficou escuro pra vocês ou tava claro minha tela? Tá bom. Esse aí vai dar 10 mil de retirada? Ô, Juvencio, eu tô só vendo aqui, ouvindo suas contas aí. Eu acho que você esqueceu um detalhezinho, viu? Olha o detalhe. Peraí. Vai devagar, Juvencio. Tem um detalhezinho aí, Juvencio.
Ah, tá. Está faltando o montante. Está faltando o capital que eu não somei. Não sei se é. Ó, na primeira parte, hein? Tem um detalhezinho aí, hein? Ao investir R$ 6.000 em uma operação bancária de juros simples, a uma taxa de 10%. Ah, tá. É porque está ao ano, né? Eu fiz a... Isso. Isso aí. É. Tem que olhar, tá, gente? Eu vou falar aí, ó, que eu ouvi o Juvencio fazendo as contas, que ele já estava esquecendo. O tempo tá em O tempo está em... meses, tá? O tempo tá em meses, ó, 6 meses. E a taxa, ela está ao ano. Então, nós vamos ter que fazer aquela situação lá de transformar esses 6 meses para o ano. Em ano, né? Colocar ele sobre o ano aí, em ano. É 1/2, né? Isso, Geraldo. Geraldo já até decorou ali, mas dá pra fazer daquele outro jeito também, que daria o Eu quê? quebrei minha cabeça. Sobre 2. Ou 1/2, ou então daquele jeito que eu ensinei com 12 avos, que fica como? Que já fica pronto. É, fica o 6 sobre 12 avos, que é 6 meses dentro de 12 meses. Beleza? Então vai ser 6. 6/12. Na hora que eu puder corrigir, vocês falam aí. Natália, o meu aqui parece que deu 6.300? Isso aí, Geraldo, muito bom. Eu não dei conta de fazer essa não, viu, Natália? Eu preciso de treinar mais essa aí. Então vamos fazer aqui, porque já deu 9 horas para eu liberar vocês, ó. Primeira coisa, gente, juros é igual a capital vezes... Espera aí que eu coloquei tempo de uma vez aqui, senão... Deixa eu colocar aqui. É igual a capital vezes taxa vezes tempo, não é isso? Sim. Então vamos lá, primeira coisa, né? Identificar aí quem que é o quê, né? Quem que é o capital? Os juros, né? Capital Os juros é eu não 6.000. sei. O capital é 6 o mil. 6 mil. 6.000. 6.000. A taxa é quanto? 10% Ao ano, tá? ao ano. E o É tempo? ao ano aí que eu me confundi, Natália. Tá, nós vamos pegar agora, Juvencio. E o tempo? 6 6 mil. meses. Segunda coisa que eu tenho... Primeiro detalhe que eu tenho que olhar. O primeiro passo é escrever tudo. O primeiro detalhe é o quê, ó? Já vou fazer aqui para não errar, ó. Isso aqui não é número, eu já vou colocar em formato de número, que é o quê? 10 sobre 10 100. sobre 100. Beleza, já usei aqui a primeira parte, já fiz o primeiro detalhe. O segundo detalhe é olhar para a taxa, aqui ó, só para a unidade de tempo, tá? Só para a unidade, ó. E ver se isso aqui tá combinando, ó. Se ao ano tá combinando com meses. E não tá, Não né? tá. Um tá ao ano, o outro tá em meses. Aí eu tenho que transformar o tempo, tá? Vou mexer com o tempo. Quanto que vale 6 meses dentro de um ano? Vai valer 0,5? Isso vai valer 1/2, que significa metade, né? Ou 0,5, ou então daquele jeito que eu expliquei. Para quem não Acho consegue outro. enxergar isso, são 6 meses dentro de um ano, né? E um ano vale quanto? Entendi. Eu acho melhor 6 sobre 12. mais Isso. fácil. Aí você já acha aqui, ó, direto, que não precisa de ficar pensando demais. São 6 meses dentro de 12 meses. 6 sobre 12. Então, No caso, será 6 dividido por 12? isso, que dá 0,5 também, tá, Juvencio? Dá mesma coisa. Olha Certo. lá, ó. Então, o total vai dar 6.000 vezes 10%, que dá 60 mil.
dividido por... Dividido não, ó, vezes ainda 6/12. Olha lá, ó. Capital, 6.000, tá, Juvencio? Sim. Vezes taxa, 10/100. 10%. Vezes tempo. Quem que é o nosso tempo? Que nós já transformamos. 6 O nosso tempo vai ser de 12. 0,5. Isso, ou 6/12. Eu deixei formato de fração aqui porque eu acho que é mais fácil para a maioria, tá bom? Mas pode usar o decimal, não tem problema. Aí olha lá, ó, isso aqui vai ser, igual você falou, 6.000 vezes 10 é a mesma coisa que 60.000. Aí só que aqui, ó, pra ficar mais fácil, eu já vou cortar, ó. Se eu corto 2 zeros aqui embaixo, eu tenho que cortar 2 zeros de quem tá lá em cima, ó. Vou pegar um daqui e um daqui, por exemplo. Aí fica 600 vezes 1 dá 600 mesmo, vezes 6, eu vou falar com vocês já que dá 3.600, tá bom? 600 vezes 6 dá 3.600. E aqui embaixo sobra 1 vezes 12, que vale quanto? 12, né? 12 mesmo. Sim. E 36, ou 3.600, é porque eu olho pra cá primeiro, né? Mas 3.600 dividido 36 por 12 dividido por 12. é 300. Porque Tá. nessa parte aqui sobe o 3, né? E aqui os 2 zeros. Eu faço conta assim, para poder me ajudar a raciocinar. Mas 3.600 dividido por 12 é 300. Então, qual que vai ser o montante? A Geralda mesmo falou. Ó, qual que é a conta aqui pro montante? Capital mais juros. Isso. E dá quanto, capital? Quanto que é o capital? Vai dar 6.000. 3.700, né? Que é o total. Isso. Capital é 6.000 E o juro? mais R$ 300 de juros. E É o... R$ 6.300. Isso, 6.300 Mais reais. R$ 300 de juros. Isso. O Aí montante é igual a R$ 6.300. Exatamente. Beleza, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, aí tá bom. Tá Não, Natália, é só estudar muito, viu? Essas letras aí ficam complicadas, né? Paulo, igual eu te falei, o negócio é a gente saber identificar cada letrinha. Depois que você sabe, aí é só substituir, né? O chato mesmo. As letras bagunça mesmo, é muita difícil. letra, né? É porque a forma tem um tanto de letra. Aí a gente confunde, né? Mas não precisa de Eu fiz certo aqui, mas é as letras que vai embolando aqui que você... Por isso que eu falei com vocês, isso para que vocês é olharem atrapalha. antes o que significa cada uma dessas letras para vocês irem gravando. Por isso que eu dei aquela atividade semana passada, entendeu? Para vocês irem olhando e ver se consegue gravando, assimilando, né? Tipo assim, na hora que você vê o J, você já vem em sua mente, juros. Na hora que você vê o C, entendeu? E dessa forma vai indo. Aí, É isso que faz bagunça na cabeça. mas Mas, é gente, assim, à medida que for fazendo os exercícios, vocês vão vendo que vai decorando, vai clareando, tá bom? Esse I, eu não podia trocar esse I aí, não? Pois é, mas é porque taxa começa com T também, né, Paulo? Aí você coloca TT, aí confunde tudo. Aí dá uma bicicleta que é tudo, é 2T, é muito Esse difícil. aí pode estar vindo também de imposto, né, no caso. Eu não sei de onde que saiu esse I, mas eu sei que como taxa começa com T, se o fosse símbolo, T né? também ia embananar tudo. É o símbolo, né? É o símbolo. Acho que é e pronto, símbolo, né? Deve ser um símbolo mesmo. Mas aí é isso, Natália, gente. às vezes eu sei a resposta na minha cabeça e não sei fazer essa operação. Às vezes, na minha cabeça, eu sempre falava isso com o Bernardo, eu sei a resposta. Na minha cabeça, eu sabia a resposta. Mas ele falou assim, mas eu quero que monta a operação. Aí que bagunçava. Mas é porque sair da cabeça da gente para ir pro papel que é o desafio, né, Carmita? Assim, esse que é o desafio, né? Às vezes eu tô com o mesmo problema, eu tô com o mesmo problema. É interessante você fazer a coisa no passo a passo, né, certinho, porque numa prova, por exemplo, você não pode fazer as coisas de cabeça, você tem que mostrar por que você Por fez. isso que eu faço com vocês aqui o passo a passo, que eu acho que fica mais fácil a gente ver, né, entender o que tá acontecendo, como que a gente faz para montar. Eu tô com esse mesmo problema, gente, na faculdade. Até falei com meu professor, falei, ai, professor, eu também, não, porque lá a gente é assim... A gente tem que ficar demonstrando as coisas, né? Demonstra que 1 mais 1 é 2. Aí eu falo, professor, na minha cabeça eu sei que 1 mais 1 é 2, mas como que eu vou demonstrar isso?
Pelo amor de Deus. Eu tenho esse mesmo Ele problema na minha Quer cabeça e tá tudo certo. quer ver como é que foi construído ali para poder chegar Pois nesse é, resultado. aí eu falo assim, não, eu entendo, mas tá, e aí? Minha cabeça também não, minha cabeça trava. Você Ô, tem que ver. Natália, mas essa questão é facílima. Uma maçã mais uma maçã é igual a duas maçãs. Mas você tem que demonstrar. É esse que é o problema, Graça. É simples, você tem que demonstrar e você fica assim. É muito difícil. Isso aí é muito simples, agora isso aqui não é. Mas é que. Aí o Tufim parou de te perturbar, Natália? Tá tudo ali na luz, você tem que ver, meu filho. Você sabe o que você faz? Eles são pretinhos, não são? É aquelas, parece que tá na jura, né? Aquelas. Pois é, é pretinho, não é? É. Pinta um de branco, pra você ver, os outros morrem de rir. Oi, gente, vou liberar Nós vamos ter você. só mais uma aula. Oi, Carminha. Nós vamos ter só mais uma aula agora, Só até o mais recesso? uma. Aí vocês vão fazer só a atividade que eu vou mandar lá no grupo agora. E a gente vai só corrigir a atividade. A gente corrigindo. Aí ano que vem a gente volta com outra matéria, com a continuação aqui, tá bom? Tá bom. Natália, você vai colocar no YouTube? Oi, Geralda. Você vai colocar essa aula no YouTube? Vou colocar no YouTube, tá bom? Vou até parar de gravar aqui agora, pra eu poder Vou salvar. ver ela de novo.